Nesse momento, o Senhor trouxe aqui quem o Senhor quis. E essa mensagem, esse ensino, será entregue para quem o Senhor deseja, Pai. E eu me coloco aqui em Tuas mãos, Senhor. Senhor, tira de nós, Senhor, tudo aquilo, Senhor, que nos distrai. Repreendemos, Senhor, o espírito do engano, tudo aquilo que não vem de Ti, Senhor, seja repreendido em nome de Jesus. E Te agradeço, Senhor, por esse privilégio, por essa bênção de poder estar aqui compartilhando, Senhor, desse ensino. Te agradeço, assim, em nome santo de Jesus. Amém. Amém. Então, se você hoje está aqui, a mensagem é para você. Para mim também foi muito bom. Estou muito empolgada para dar essa aula. Será que a gente pode diminuir um pouco a claridade? Né? Obrigada, Henrique. Então, nós vamos continuar hoje com Famílias Imperfeitas e a Graça Perfeita. E a aula passada, a Liliana falou sobre filhos selvagens, pais omissos, né? E a família continua aqui uma bagunça, né? Com padrões se repetindo, pecados se repetindo. E agora nós vamos ver, poxa, será que tem jeito? Será que Deus, né, tem como curar essas famílias? Então, hoje nós vamos... Falhou. Oi? Então, e acho que muitos de nós, muitas famílias e pessoas, né, estão hoje em dia assim com a família assim destroçada. E não só a família, às vezes como indivíduo, né, passando por situações que se sente assim, poxa, não tem jeito, está tudo tão destruído, como é que eu vou restaurar isso? E muitas vezes a gente acha que restaurou, a gente acha que deu um jeito, a gente cola ali os cacos e quer seguir em frente na nossa vida. Mas, por mais que você tente, por mais que você seja, tem mão para isso, olha, você cola, fica até bonitinho, mas as cicatrizes estão lá, às vezes profundas, e às vezes perdendo uns pedaços, e aí aos trancos, barrancos, você quer seguir a sua vida. Muitas vezes é assim que a gente faz, porque machuca você, né, trabalhar com esses sentimentos, ou então você pode colocar nas mãos daquele que pode te curar, pode restaurar. E nós vamos ver aqui como Deus é capaz de curar essas dores e nos abrir um futuro cheio de esperança. E é o que trata esse novo capítulo, que é a graça que cura as dores da família imperfeita. E nós vamos, então, nos basear na família de José. Nós sabemos que Jacó teve os 12 filhos, né, e um deles é o José. E esse é José que nós vamos estudar hoje. E vamos ver como na família o perdão, então, tem o poder de reconstrução. Então, quem foi José? Né? José, acho que todo mundo aqui sabe, já até careca de saber, mas nós vamos falar dele mais um pouquinho. José, esse rapaz lindo, né, que ganhou essa túnica linda aos 17 anos, e ele era o filho preferido de Jacó. Jacó, então, repetindo aquele padrão de preferência, ele tinha o filho preferido, porque o José nasceu da Raquel, que é a mulher amada de Jacó.
E nasceu quando ele já era velho, porque Raquel teve dificuldade de engravidar, e quando ganhou José, ele já era velho, já era idoso. E depois de José ainda veio Benjamim. Mas José, então, é como se fosse o filho primogênito para ele. Nasceu da mulher amada. E todos os outros filhos eram bem mais velhos e tal. E então né, o José viveu assim, sempre na saia do pai, junto com o pai. Mas ele não era um filho mau. Ele era um bom filho, obediente. Ele era bom até com os irmãos, né? Mas, infelizmente, ele, aos seus 17 anos, como todo jovem, não era assim muito sábio. Então, o que ele fazia? Ele meio que se esnobava um pouquinho ali, né? Pisava no calo. Então, ele teve sonhos, e os sonhos ele dizia, contava abertamente aos irmãos, ao pai, que, né, todo mundo sabe dos feixes de trigo, que dele era o feixe ali do centro, e todos os outros feixes, representando os irmãos, se curvavam diante dele. Assim como outro sonho que ele teve, que as estrelas, o sol, a lua se curvavam diante dele. E ele tinha esse dom do sonho e ele não achava ruim, né, não achava mal nenhum de contar à família. E isso provocou o quê? Muito ódio. Os irmãos que já sentiam ciúmes, né, raiva de José, tomaram ódio por ele. Mas assim, não tinha esse motivo, né? Não era um motivo, mas... E o que acontece é que Jacó era omisso. Com certeza ele via que os outros filhos tinham ciúmes, que os outros filhos não tratavam bem José, mas ele não fazia nada, ele omitiu e seguiu em frente. Até que nós sabemos também que José, então, sofreu, né, nas mãos dos irmãos. Um dia o pai falou assim: seus irmãos estão pastoreando lá, vai lá, leva os mantimentos, vê como é que eles estão e vem e me conta. Então, José, assim, muito obediente, né? Ele já foi logo de prontidão, ele foi lá. Então, nós vamos dividir a história de José em duas fases. A primeira fase, nós temos essas palavras-chave, tá? Que é rejeição, o rapto, assédio, abuso e dor na alma. A rejeição é os irmãos, né? Rejeitando ele. Imagina ele sofrendo bullying o tempo todo. Né, quando ele se aproximava, os irmãos falavam: olha lá quem vem aí, né, o José, queridinho, não sei o quê. E ele sofreu bullying dentro da sua própria casa. E aí ele foi raptado, né, e sequestrado pelos irmãos. E o sequestro é o quê? Você, quando é sequestrado, você não tem direito a nada. E é isso que fizeram com ele, tiraram todo o direito dele. Você, quando é um sequestrado, você é vulnerável. Você está à mercê de quem te sequestra. E muitas vezes o sequestro não é só fisicamente. Pode ser um sequestro emocional, né? A pessoa te trata de uma forma, fala com você de uma forma que aquilo deixa você impotente, vulnerável. E assédio, nós vamos ver mais para frente que ele sofreu assédio, abuso e dor na alma. Então, aqui nós vamos tentar encarnar, né, o José, né, que em Gênesis fala que os irmãos, quando viram ele de longe, já começaram a tramar. Vamos matar ele, vamos, né, acabar com a vida dele, assim, só que nós sabemos que o Rúben, que é o mais velho, ele fez de tudo para que o irmão não morresse. Ele falou: não vamos fazer isso, ele é sangue do nosso sangue, né? E tem o nosso pai. Ele sabia o quanto que o pai iria sofrer. Então, fez de tudo, jogaram ele, né, dentro de uma cisterna. Então, você se imagina dentro dessa cisterna, olhando para os seus irmãos, a sua família, aqueles que deviam te ajudar, deviam te proteger, amar você. Eles estão lá, olhando para você, dando risada, tramando a sua morte. Como é que nós vamos fazer? Nós vamos deixar ele lá, morrer de fome e sede, até que algum animal selvagem o ataque, ou vamos matar de vez? Imagina você ouvindo isso de alguém da sua família, alguém que você, né, é da sua família, você sabe que devia te amar, e está tramando contra você. Então, aquele sentimento de... né,
de angústia. Que angústia, por quanto tempo vou ficar aqui? E ele deve ter ficado a noite inteira ali e sentindo isso, mas o que ele podia olhar é o que Deus, ele com certeza orou a Deus: Senhor, por que estou aqui? Por que essa situação? Eu não fiz nada, mas eu estou aqui. E aí, diz a Bíblia que o Senhor estava com José. E o que acontece que nós sabemos também que passou uma caravana e os irmãos resolveram vender José ao invés de matá-lo, né? E ganharam dinheiro ainda por cima, né? E contaram a história para o pai, pegaram a túnica dele, rasgaram, mancharam de sangue e levaram para o pai. Então, imagina a maldade, né? Não pensaram no irmão, não pensaram no pai, no sofrimento. São pessoas que nós encontramos neste mundo. Nós encontramos pessoas assim, que não estão nem aí para você, não tem um pingo de sentimento, de compaixão, né? E foi isso que aconteceu. Mas esse tempo todo, com certeza, José, ele cresceu junto com o pai. E ele via o pai adorando a Deus, ele conhecia o Deus, né, de seu pai, e era o seu Deus também. Ele aprendeu a amar Deus desde pequeno. Então, a importância da gente realmente falar de Deus para os nossos filhos desde pequeno, que ele aprendeu, né, que ele tem um Deus que estava com ele. E com isso, então, Deus fez com que José prosperasse. E aí, todos sabem que ele foi vendido para a casa de um egípcio, Potifar. E na casa do seu senhor, ele foi muito diligente. Ele não se deixou levar pelas circunstâncias. Nossa, eu fui vendido, eu sou escravo, e aquela raiva, aquele ódio, né? E em nenhum momento a Bíblia diz que ele se revoltou. Que com certeza, eu creio, nós sabemos, nós somos humanos, com certeza, em algum momento ele falou: mas por que isso, Senhor? Por quê? O que eu fiz para merecer? Por que aconteceu tudo isso comigo? O que eu fiz? Né? Então, a causa dele era justa, ele não fez nada, mas ele confiava em Deus, né? Ele não olhou as circunstâncias, ele sabia que Deus ainda tinha algo para ele. E foi essa fé em Deus que fez com que ele, o que fizesse para Deus. Né? A Bíblia nos ensina que tudo que você fizer, faça para Deus. E o que ele fez, trabalhou diligentemente, e isso fez com que o Potifar olhasse com misericórdia, com graça, e entregou a casa dele toda, né, nas mãos de José. E José prosperou. E é o que acontece, que a esposa do Potifar, então, começou a desejá-lo. E aí que ele sofre esse assédio. Assim como nós, né, nesse mundo que vivemos, nós sofremos assédio. E quando sofre assédio, você tem duas escolhas: ou você se entrega, ou você, né, corre dele. E foi o que o José fez. E o José falou assim, né, a esposa dele queria se deitar com ele, e ele falou: não posso fazer isso. Primeiro que você é esposa do meu Senhor, e outra, se eu fizer isso, eu vou estar pecando contra Deus. Então, ele tinha essa consciência de que todo pecado, primeiro, né, antes de ser contra os homens, o pecado é contra Deus. Então, ele honrou a Deus aqui. Mas com isso, ele foi jogado, né, na cadeia. E mesmo assim, então, outra injustiça que ele sofreu, não é? Ele não fez nada de mal, ele sempre trabalhou direitinho, ele se esforçava, ele fez o seu Senhor prosperar, só que aí ele foi jogado numa cela. Só que aqui também Deus estava com ele, né? E por Deus estar com ele, com certeza, pelo caráter dele, o Potifar sabia que ele podia realmente estar falando a verdade, que ele não traiu. Mas como é que ele podia fazer? Ou a esposa dele, ou é o escravo. Mas ele poupou a vida do escravo. Ele podia muito bem ter matado, mas Deus também estava ali, poupou a vida dele, e ele foi jogado numa cela. E aí, nós sabemos que ele
ajudou, ele também foi muito, ele honrou o carcereiro, em tudo que ele fazia, ele se tornou braço direito ali, até na prisão ele prosperava, né? E Deus faz você prosperar onde quer que esteja, desde que você, né, esteja com Deus, e Deus fez ele prosperar na prisão. E ali, nós todos sabemos que teve 2 presos, o padeiro real e o copeiro real, e ele interpretou os sonhos, e os sonhos se cumpriram. E quando ele interpretou o sonho, ele ainda falou para o copeiro, né? Você vai ser restituído, mas lembre-se de mim, lembra que eu fiz o bem para você. E o que aconteceu? O copeiro esqueceu dele, e ele ficou lá na prisão. Mas alguns anos, ele provavelmente ficou alguns anos. E lá ele continuou fiel a Deus, fiel. E só que um dia, lógico, que o faraó, né, teve aquele sonho e precisou de interpretação, o copeiro lembrou. E foram chamar o José, e nisso José foi e interpretou o sonho. E o que aconteceu agora? Nós vamos entrar na segunda fase da vida de José. E a segunda fase foi marcada por humildade, sabedoria, prosperidade, perdão e reconciliação, né? Porque José mesmo, ele sendo assim, ele foi chamado para ser depois o quê? Governador, né? O faraó então confiou nele, todo o Egito, todo o poder para ele, mas ele foi humilde. E ele teve sabedoria. Nisso ele já tinha passado uns 13 anos ali no Egito. E ele então prosperou. Nós vamos ver aqui então que o faraó deu não só o poder, como uma esposa, né? Então, quando Deus vai abençoar, Deus dá uma bênção completa, né? Ele teve então o poder em suas mãos, teve a esposa, e ele constituiu uma família lá. Então, o resultado da nossa vida não é determinado pelo que acontece conosco, mas pelo modo como reagimos àquilo que acontece conosco. Então, é isso, quando você está numa situação, não é o que você passou, o que você está passando, que vai definir a sua vida, mas é como você reage a ele, né? A atitude que você tem. A perspectiva que o José teve não é do que ele viu, mas da perspectiva de Deus, do que Deus vai fazer por ele. Então, José não desistiu de manter o olhar em Deus. Ele lutava para construir sua identidade, não a partir do que havia sofrido, mas sobre o caráter de Deus que ele cria. E aí, ele então constituiu a sua família no Egito, e aí ele nasceu 2 filhos, Manassés e Efraim. E aqui, porque José, quando ele foi nomeado governador, ele recebeu um nome até, né? Um nome egípcio, que é Asenate Panasseia. Mas isso não fez com que ele mudasse, né? É que nem a história do Daniel na Babilônia, ele recebeu um nome, né? Babilônico, mas nem por isso ele manteve fiel às suas raízes. E ele não se deixou levar pelo modo de vida, pela cultura, porque era um país idólatra. Mas tudo indica que ele não idolatrava aos outros deuses, ele manteve fiel ao seu Deus, mesmo naquela situação, na circunstância em que ele se encontrava. E aí ele deu aos seus filhos nomes hebraicos. E Manassés quer dizer, o que aqui ele fala, o primeiro José deu o nome de Manassés, dizendo, Deus me fez esquecer todo o meu sofrimento e toda a casa de meu pai. E aqui ele, né, põe Deus como responsável por isso. E esquecer o sofrimento não quer dizer que apagou a memória dele. Muitas vezes nós sofremos, tudo que nós sofremos, e não, vamos esquecer, não é isso. Deus, ele fala que Deus ajudou ele no momento que ele teve que trabalhar, ele sofreu na sua labuta, e fez com que ele perdoasse, ele esqueceu aquela dor. A dor está lá, mas não
não fazia ele sofrer mais. Não é que ele não lembra, teve aquela dor, mas aquela dor já não significa aquilo. Ele ressignificou a dor, né, na vida dele. E aí, ao segundo, ele chamou de Efraim, que quer dizer, Deus me fez prosperar na minha angústia, né, na terra da minha angústia. Então, ele também entendeu que tudo que ele ganhou ali, ele prosperou, foi pelas mãos de Deus. E Deus fez prosperar duplamente. Efraim quer dizer duplamente próspero, né? Tanto na família dele como no Egito. E Deus usou ele para o quê? Abençoar toda aquela terra. E ele entendeu isso. Então, José aponta para Deus como aquele que fez frutificar duplamente, né? Em casa, com 2 filhos e na terra do Egito. E nós sabemos, então, que daí teve aquela 7 anos, né, de muita prosperidade, muita bonança, e aí vieram 7 anos de fome. E, então, isso, fazendo as contas, ele já estava 20 anos no Egito, né? Então, imagina, ele com poder nas mãos, ele podia muito bem fazer o quê? Se vingar. Se vingar daqueles que fizeram mal para ele. Ele podia ir lá na casa do Potifar, tirar, né, a desforra, né, agora eu posso. Ele estava com o queijo e a faca na mão. E aqui nós vamos ver como a reconstrução, então, vai ser o fruto do perdão gerado pela graça. E aqui, Romanos 12, né, fala assim: amados, nunca procurem vingar-se, mas deixem com Deus a ira, pois está escrito, minha é a vingança e eu retribuirei, diz o Senhor. Ao contrário, se o seu inimigo tiver fome, dele de comer, se tiver sede, dele de beber, fazendo isso, você amontará brasas vivas sobre a cabeça dele. Não se deixe vencer pelo mal, mas vença o mal pelo bem. E foi justamente isso que o José fez. Ele não se vingou, ele podia muito bem vingar, mas ele, quando encontrou os irmãos, ele já tinha perdoado. Ele perdoou antes mesmo dos irmãos pedirem perdão, né? Porque ele entendeu que essa é a graça. Deus abençoou ele e para ele abençoar os outros, ele estendeu a graça. E foi o que ele fez, ele deu de comer, ele deu de beber, né? Ele cuidou e ele realmente ele venceu o bem com o bem, né? Quando os irmãos viram ele, não reconheceram, mas depois quando ficaram sabendo, eles ficaram com muito medo. E José falou, não tenham medo, porque eu não vou me vingar, a vingança é de Deus, não sou eu que vou me vingar de vocês, né? E ele entendeu que tudo cooperou para o bem, que Deus usou o que os irmãos fizeram de mal para ele e tornou em bênção, não só para a casa dele, para toda a terra. E acho que isso é com a gente, né? Quando acontece alguma coisa com a gente não vai deixar de reclamar, de falar, por que isso, por que Deus, mesmo, principalmente quando a causa é justa. Mas se a gente entender que Deus pode usar aquela situação, usar a tua vida e fazer com que se torne uma bênção, né? É nessa perspectiva que nós temos que olhar. Não é que nós vamos deixar de sofrer. É sofrido, é doloroso, quando você é traído, né? Quando você sofre um abuso físico, emocional. Não é que Deus não sabe, Deus não vê, Deus sente junto com você tudo isso. Mas Deus está lhe dizendo, eu vou te ajudar, vou te prosperar, vou curar a sua dor, né? E vou transformar isso em bênção, não só para você, para toda a sua casa. E Deus trabalhou no silêncio. E José confiou em Deus, né? E Deus honrou. Então, nós não devemos querer nos vingar, né? Porque imagina, se José tivesse se vingado, o que teria acontecido? Se José tivesse se vingado, jogado os irmãos na cadeia, o que ia acontecer? Ele não ia mais, talvez, rever o pai. A família ia se destroçar de vez, não é? Ia ser uma maldição. E você acha que aí ele ia viver feliz? Né? Então, Deus sabe o que é bom para a gente. Se fosse bom para a gente se vingar, Deus ia falar, se vingue, né? Eu estou com você. Mas não, Deus sabe o mal
que vem com a vingança. Então, o perdão é a maior característica reveladora de Deus. Nós vemos em Romanos 5:8, mas Deus prova seu grande amor ao enviar Cristo para morrer por nós, quando ainda éramos pecadores. Então, foi o que José fez. José perdoou antes dos irmãos pedirem perdão. Então, se você conhece a graça de Deus, você vai estender essa graça para os outros. E nós recebemos o perdão antes de pedir perdão. Deus, de antemão, já mandou Jesus para morrer por nós, por amor. Não é porque, ele pediu perdão, então eu vou mandar Jesus para morrer por nós. Não, Deus já fez tudo isso antes da gente se arrepender até, Então, se você quer perdoar alguém pensando, eu vou esperar ele me pedir perdão, eu vou esperar o momento certo, o momento propício, isso não é perdão. Isso é você querer fazer justiça própria, você querer ser Deus, Porque o que a vingança quer dizer? Vingança quer dizer que eu quero tomar o lugar de Deus, Porque já que a Bíblia fala que a vingança é de Deus e eu quero me vingar, eu quero tomar o lugar de Deus. Isso é um pecado, é sinal de orgulho. E segundo ponto, quando você quer se vingar, você está dizendo assim, olha, Senhor, a tua vingança é muito leve, sua vingança acho que não vale muito não, a minha vingança vai ser melhor. Em terceiro, quando você quer se vingar, exatamente, você esqueceu da graça que você recebeu de Deus. E quando você não estende a graça, você não entendeu, você não está revelando o amor de Deus para aquele que te ofendeu. E aqui nós oramos, perdoa nossas dívidas, assim como perdoamos aos nossos devedores. Aqui supõe-se que você perdoa os seus devedores. Então, você merece ser perdoado. E na visão de Deus, a falta de perdão é ingratidão. Porque a gente sabe na parábola do credor, que tem um homem que devia muito ao seu rei, e o rei mandou chamar para quitar a dívida, ele não podia, ele tinha que vender filhos, esposa, todos os seus bens, ele devia muito, muito, impagável. E o rei perdoou. Tá bom, eu te perdoo, esquece, pode ir embora. E em seguida ele encontra aquele que deve para ele. E o que ele fez? Ele não perdoou. Ele cobrou, mandou jogar na prisão. Isso demonstra o quê? Ingratidão. Ele não teve gratidão. Ele não sentiu a gratidão por aquele que perdoou ele. Então, aos olhos de Deus, você não perdoar é você não ter gratidão a Deus. E o propósito do perdão é restaurar o padrão perdido, que é o padrão de Deus. Então, todo aquele que perdoa uma ofensa, ele tem que tomar o prejuízo. É um prejuízo que você vai tomar, porque você não vai esperar que aquela pessoa te peça perdão. E você, de antemão, já assume que você vai sofrer esse prejuízo. Você vai sofrer aquela ofensa, vai sofrer aquela traição, aquela mentira, e vai tomar aquele prejuízo. É o que Deus fez por nós. Ele tomou o prejuízo. Quando Ele quis nos perdoar, quando nós pecamos, nós contraímos essa dívida com Ele, e Ele quis nos perdoar, Ele fez o quê? Ele mandou seu Filho, Ele perdeu. Ele sofreu esse prejuízo por nós. Então, de antemão, aquele que vai perdoar, já tem que admitir esse prejuízo. Admite, que houve isso, houve essa traição, houve esse mal feito, e eu vou perdoar. Porque enquanto você não perdoa a ofensa, você se torna escravo daquela ofensa. E também se você... E outra coisa, quando Deus nos perdoa, Ele nos deu a liberdade. Então, também, quando nós perdoamos aquele que nos ofende, você vai libertá-lo daquela dívida.
né? E aqui fala em 2 Coríntios, se vocês perdoam a alguém, eu também perdoo. E aquilo que perdoei, se é que havia alguma coisa para perdoar, perdoei na presença de Cristo, por amor a vocês, a fim de que Satanás não tivesse vantagem sobre nós, pois ignoramos as suas intenções. Aqui é o Paulo, né, falando aos Coríntios. E aqui tem uma verdade espiritual, que nós, às vezes a gente passa despercebido aqui, ó, que a gente ignora, né? A falta de conhecimento é a pior coisa, porque o povo perece por falta de conhecimento, né? E aqui ele nos ensina o quê? Que Satanás tem suas intenções, porque ele não quer que a gente perdoe. Porque ele sabe que se a gente perdoa, a gente está fazendo a vontade de Deus. Mas por quê? Porque se você não perdoa, você perde comunhão com Deus. E se você perde a comunhão com Deus, você vai perder a comunhão com teus irmãos. E é isso que ele quer. A intenção dele é sempre usar esse princípio da ofensa, né? Porque eu sofri isso, porque eu sofri aquilo, porque eu não mereço, e você está lá, né? E é isso que Satanás quer. Não perdoe. Esse mundo fala isso para você. Por que você vai perdoar? Nossa, ele te fez tão mal, não merece teu perdão, não. Né? Fica na tua, você está bem, esquece ele, esquece. Mas Deus fala, não, você... Né, tem um versículo que fala também, se você quer levar sua oferta até o altar, você lembra que tem algum irmão que tem algo contra você, ou você tem algo contra ele, deixa a sua oferta e vá se acertar com esse irmão. Né? Você deixa a sua oferta, porque Deus não vai aceitar a sua oferta enquanto você tiver esse problema com o teu irmão. E essa oferta é uma semente para a sua prosperidade. Então, se você não se acerta com o teu irmão, você não vai... Essa semente não vai vingar. E é uma verdade espiritual ali. Né? E eu aprendi bem na carne essa semana. Né? Durante a semana, falei algumas coisas com a Kátia, né? Vocês sabem que é a minha irmã, né? Vocês acham que ela nunca fica brava? E aí, nem falei nada demais, gente. Eu sou inocente. Falei algumas coisas com ela, assim, ela ficou muito brava. Aí ela me ligou, falou assim, eu estou muito estressada com você. Eu estou tão estressada que eu não consigo nem descansar. Eu estou com muita raiva de você. Desligou o telefone na minha cara. Aí aquele negócio subiu assim, eu falei, não é possível. Eu estou fazendo de tudo para ajudar ela. Ela está passando por tudo isso. E eu não fui ajudar, eu não estou ajudando indiretamente, tá? Mandei gente ajudar ela. E como é que ela fala isso comigo? Eu nem falei nada demais, não é? Aí aquela raiva veio, e a primeira coisa que eu queria era ligar de volta, já falar um monte para ela. Aí isso veio. Não é assim. Não é assim. Você sabe por quantas coisas ela está passando, né? E essa é a graça, é de você poder ter compaixão pelos outros. Às vezes, você não está errada, mas ele está sofrendo, você tem que ter compaixão por ele. E aquilo veio, não vou falar nada, não vou falar nada, eu vou pensar, o que é? Só que, lógico, eu remoí aquilo lá ficou, né? E eu falei, eu estou preparando essa aula de perdão, e como é que eu vou continuar a minha aula? Aí eu cheguei em casa, sentei no meu quarto ali, aí liguei para ela. Falei, Kátia, por que você está tão... Você acalmou? Tá, estou calma. Por que você está assim? Tudo bem, eu peço desculpa. Peço desculpa. Se eu te magoei, eu não sei o que... Eu peço desculpa, tá bom? Me perdoa. Aí, então tá bom, tá. E acabou. E aquilo me deu paz. E eu pude continuar a minha aula. Então, é isso que Deus quer, que você estenda. Às vezes você tem razão de estar brava, tem razão. Você foi injustiçada, a pior coisa é quando você se sente que você tem a causa própria ali. Está certo, mas por amor ao outro, para revelar a Deus, o amor de Deus, faça isso, né? E que nem aquele outro versículo, você vai amontoar brasas vivas na cabeça daquele por quem você fez o bem. Vai ficar aquilo queimando na consciência, poxa, eu não merecia, mas ele me tratou bem, eu não merecia, mas ele me ajudou, e aquilo vai salvar aquela pessoa.
E é isso que Deus quer nos ensinar, a curar. A cura vem dali, de você estender a graça como Deus estendeu para você, né? E aí o primeiro passo é o quê? É sermos transparentes com Deus e confessarmos nossa mágoa e dor. Então, a confissão é o caminho inicial para alcançar a cura, né? E a caminhada, então, deve prosseguir rumo ao perdão daqueles que nos magoaram e feriram. E tem outra questão sobre perdão, que muitas vezes a gente só fica assim, vou perdoar o outro. Mas também nós temos que aprender a nos perdoar. Né, a gente pode ler lá em Lucas 15, 17, sobre o filho pródigo, que ele fala assim, caiu em si. Ele caiu em si do erro que ele cometeu, dos pecados que ele cometeu, e ele voltou para a casa do pai. E ali ele sentia que ele não merecia o perdão. Ele achava que, não, eu não sou mais filho, eu sou servo, né? Eu vou ser servo, porque eu não mereço mais ser filho. Mas o pai não, colocou roupas limpas, o anel nos dedos dele, restituiu o seu lugar na família. E ele, né? E muitas vezes nós somos assim, nós nos arrependemos verdadeiramente, pedimos perdão. Mas parece que a gente não se perdoa. Deus nos perdoa, mas a gente não se perdoa. E fica ali, não, eu não mereço, né? Então nós temos que aprender também a nos perdoar. Né? Então, é essa a lição de hoje. Eu espero que tenham entendido. Se tem alguma pergunta, algum comentário. Então, meio-dia. Então, gente, obrigada, tá bom, por assistirem. Espero que isso realmente nos ensine, né? E nos ajude a restaurar, não só na nossa casa, um relacionamento pessoal, seu relacionamento no seu trabalho, algum amigo, não é só em casa. A gente fala em casa, porque o livro é sobre a família, mas nós temos que estender isso, né? A família aqui na igreja, muitas vezes as pessoas se ofendem, saem da igreja, ficam machucadas, né? E Deus está querendo nos ensinar como restaurar isso, tá bom? E então, é isso, tá? Vamos orar? Senhor, nosso Deus, ó Pai, nós te agradecemos por esse momento, Pai. Obrigada por nos ensinar, Senhor, a como estender a graça que recebemos, Senhor. E honrar, Pai, honrar tudo aquilo que o Senhor fez por nós, Senhor. Ó Pai, que com nossas vidas, Pai, curadas, nossas vidas, Senhor, em Tuas mãos, nós possamos também abençoar aqueles que estão ao nosso redor, possamos ajudar aqueles, Pai, que estão precisando de ajuda, precisando aprender, Senhor, sobre essa verdade espiritual, Senhor, que é o perdão, que é o que mostra, Senhor, o seu caráter, Pai. Ser perdoador, Pai. Nos ensina, Senhor. É muito difícil, mas não impossível, Pai. Então, nos colocamos em Tuas mãos, Senhor, para sermos moldados e direcionados, Senhor, e que possamos ter uma vida agradável a Ti, Senhor. É o que nós Te pedimos, e que o Senhor abençoe o restante do dia, Pai, e que todos esses ensinos que vieram de Ti, Senhor, possam nos falar durante toda a semana, possamos meditar sobre isso. E nós Te agradecemos em nome de Jesus. Amém.